Bom, gente, continuando. Como eu dizia para vocês, o que a gente chama de renascimento, e eu vou falar um pouquinho sobre o renascimento para vocês. O que a gente chama de renascimento é, na verdade, um movimento que começou, que foi mais importante nos países protestantes, né? E foi mais forte nos países protestantes, foi mais frágil nos países católicos, pelas razões que eu acho que vocês já devem imaginar. Nos países católicos, sobretudo em Portugal e Espanha, o Renascimento foi muito atacado, né, pelos conservadores da Igreja. Entretanto, um dos países católicos foge um pouco à regra, que é a Itália, né? O Renascimento foi muito forte na Itália, embora a Itália fosse o berço do catolicismo e do cristianismo. Mas aí tem uma explicação, porque a Itália também era um centro comercial muito poderoso. Então havia não era tão conservadora, embora fosse católica, fortemente católica, não era tão conservadora quanto Espanha e Portugal, por exemplo, foram durante muito tempo, e as inquisições foram muito mais fortes em Espanha e Portugal, né? E chegando, tendo ecos até o Brasil. Mas o Renascimento foi muito forte e ele foi encabeçado por muitos pensadores que, como vocês estão vendo aí, né, haviam em todo o período anterior um período de ignorância, de escuridão, de coisa sombria, porque todas as técnicas, todos os conhecimentos, tudo isso tinha ficado meio que parado, né, tudo em nome da fé, né, tudo em nome da crença e da submissão a Deus. E eu gostaria de fazer um paralelo com vocês em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil, né, no mundo também, mas é mais no Brasil. Que tem, claro, está longe de ser algo semelhante ao que acontecia na Alta Idade Média, ou mesmo na Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é a primeira parte dela, a Baixa Idade Média é a segunda parte, é quando vai chegando na modernidade. Está longe de ser a mesma coisa, obviamente. Mas quando a gente vê uma discussão no Brasil, se deve ou não seguir parâmetros científicos para o controle de uma pandemia, se deve ou não fazer determinado procedimento adotado pelas mais altas autoridades da ciência, porque não se acredita nisso, né? É um pouco uma visão medieval de conhecimento. O que se imagina que se ainda tem hoje, imagina naquela época, né? E tudo em nome de uma ciência, tudo em nome de uma fé, tudo em nome, supostamente, em nome de um Deus, né? Então, mas voltando, havia essa predisposição e havia essa busca de uma mudança. E essa mudança começou a acontecer em todas as áreas, né? E aí eu vou pedir, eu vou sair desse slide e pular para um outro slide para mostrar para vocês o tom dessa mudança, o tom dessa transformação. Como o Renascimento de fato representou uma mudança muito forte, muito poderosa na vida das pessoas, mas na maneira como se concebia as pessoas e o próprio ser humano. Como esse ser humano que era amedrontado, digamos assim, por uma ideia de que ele tinha que ser submisso à fé e nada podia fazer se não fosse com a autorização de Deus ou com a autorização do padre ou da igreja ou de uma autoridade papal, porque tudo que ele fizesse que não fosse autorizado era visto como heresia, era visto como afronta aos desígnios de Deus. E esse homem começou a se tornar tanto quanto mais liberado. Ele começou a ousar mais, coisa pouca, mas ele começou a usar em que áreas? Ele começou a usar nas engenharias, o que a gente chamaria hoje de engenharias, nas construções, mas ele começou principalmente a usar na arte. A arte é representativa da mudança de uma maneira de pensar medieval, uma maneira de pensar o ser humano de forma medieval e uma maneira de pensar o ser humano de forma moderna. Então eu vou mostrar para vocês os slides, uns slides que fazendo um certo comparativo, que é para que vocês vejam como mudou, né? Como essa coisa mudou. Vou alternar aqui o slide para que vocês possam ver. Ai meu Deus, estou apanhando aqui
Foi? Não sei se foi. Vou tentar aqui, deixa eu ver. Mais uma vez. Ah, tá. Já sei o que é que eu tenho que fazer. Pronto. Perdão. É isso que eu tenho que fazer. Eu estou apanhando o programa, vocês vão me desculpar. Mas faz parte. Bom, vocês estão vendo aí, eu vou mostrar para vocês, voltando ao que eu estava dizendo. Eu quero mostrar para vocês que a saída do mundo do humanismo medieval cristão, ou seja, de uma visão de humano, a partir de uma visão puramente cristã medieval, para uma visão moderna, ela teve uma transição. Essa transição a gente chama de um período chamado de Renascimento. E no Renascimento a gente viu surgir muitas iniciativas, retomada de estudos anatômicos, retomada de técnicas agrícolas, mas sobretudo o mais forte, o indício mais forte de uma mudança de mentalidade vocês vão encontrar na arte. A gente vai encontrar na arte. E vocês vão lembrar porque a arte renascentista, ela ainda hoje ela é considerada como uma das mais belas e universais, né? Então, como eu coloco aí, durante a Idade Média, a arte esteve sempre ligada, comprometida com o projeto de difusão do cristianismo europeu. A temática sempre foi religião, motivos sacros, como dizer. Então, eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês, primeiro, uma arte medieval, a arte mergulhada completamente na visão medieval. A gente sabe que arte é representação de uma época, de uma maneira de se enxergar. A arte não é só produção de algo bonito, esteticamente bonito. A arte é representação do mundo e de si. Então, um povo, quando produz uma arte, através de um pintor, ou de um escultor, ou de um escritor, é como esse povo se enxerga. A arte é a representação daquele povo, daquela época. Então, numa época focada na fé, na religião, na crença, na submissão, a arte proposta pelos artistas daquela época vai retratar isso. Até porque se não retratar isso, não vai fazer sucesso entre os seus, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês que acontece no mundo medieval. Samuel, desliga esse micro-ondas. Era isso que eu estava pedindo. Era isso que eu estava... então, assim, eu vou mostrar primeiro para vocês a arte medieval e depois eu vou mostrar a arte renascentista. E eu quero que vocês notem claramente como muda. E muda rápido. Em 200 anos muda a maneira como os artistas e também, portanto, o povo enxergava a si próprio, enxergava o ser humano. Que a nossa intenção aqui é falar sobre o ser humano, né? Então vejamos os exemplos. Eu vou mostrar para vocês primeiro como um afresco, isso é um afresco medieval de uma capela, né? Numa capela que tem lá na Itália. Nesse afresco vocês veem uma cena religiosa, né? Claramente. Ao centro está o Jesus, cercado por anjos, e abaixo deles os discípulos, parte dos discípulos. Isso é característico. Essa fotografia é recente, provavelmente. Você vê que tem uns rasgos aí, tem umas imperfeições, são decorrentes, claro, do desgaste que aconteceu ao longo do tempo. Era uma pintura feita em parede, né, com tinta muito frágil, sem muita preparação. Nós temos a sorte de que isso tenha sobrevivido às intempéries do tempo. Mas o que é que eu quero ressaltar aqui? Não é a beleza nem a feiura, é a característica. Primeiro, o motivo é sacro, ou seja, há uma intensidade aí de apresentação de figuras bíblicas, né? Jesus, os anjos e os seus discípulos. A auréola em torno das cabeças denotando a santidade. Então, toda pintura, escultura que você vai ver que tenha sido feita no mundo medieval tem sempre essa auréola, né, da santidade. E há uma outra característica muito forte que vocês vão ver,
que é a pouca distinção entre as fisionomias. Não há na fisionomia dos apóstolos grandes distinções. É sempre o mesmo rosto, até mesmo Jesus. Há sempre o mesmo rosto. Né? Muda a cor do cabelo, mas o nariz é muito semelhante aos dos apóstolos. O pescoço é muito semelhante, o corpo é muito semelhante. E o corpo tem uma característica muito estranha, que é o fato de não haver nenhuma preocupação em demonstrar proporcionalidade entre tamanho de pescoço, tamanho de braço, tamanho de abdômen, tamanho de perna. Né? Ou proporcionalidade, ou fidedignidade, ou seja, ser fidedigno, ser parecido com o real. Do rosto, da sobrancelha, do tamanho da cabeça, do tamanho dos ombros. Vejam que esse Cristo aí praticamente não tem ombro, né? E a proporção entre a cabeça e o pescoço, e a proporção entre o tronco, o abdômen e a parte da pelve é absolutamente irreal. O tamanho da perna dele é absolutamente irreal. Não há expressividade no rosto. Por que isso acontece? Porque não era essa a intenção. Não se queria, pensando do ponto de vista antropológico, não havia nenhuma preocupação em mostrar o Jesus homem, ser humano. Havia preocupação em mostrar Jesus filho de Deus, junto dos outros que são santos, anjos e apóstolos. Então, isso denota, num sentido subconsciente, digamos assim, na mentalidade. Se a gente pudesse ler o pensamento do artista, ele não estava preocupado em mostrar e ser fidedigno às proporções corpóreas de um ser humano, Jesus. Porque o ser humano não tinha importância. Né? O que tinha importância era Jesus, filho de Deus. Essa era a mensagem a ser passada pela pintura, né? Pelo afresco. Vou passar para o outro slide. Essa é uma Madonna, né? Uma Nossa Senhora com Jesus Cristo, criança ainda nos braços. O que é que vocês podem perceber dessa pintura medieval, claro, dentro dessa perspectiva que eu estou falando já da pintura anterior? Vejam que não há nenhuma preocupação com a proporcionalidade, né? Não há nenhuma intenção de demonstrar que Nossa Senhora tem uma boca que não seja um furo, né? O tamanho da boca dela é absolutamente ridículo em relação ao tamanho da boca de uma pessoa normal. Não, o pescoço dela também muito mal desenhado. Não há nenhum. Qual é a fisionomia que vocês imaginam que ela tem? Ela está triste, ela está alegre, ela está feliz, ela está tensa. Não tem fisionomia, não tem expressividade. Não houve essa preocupação do artista em expressar essa expressividade. Você pode dizer, mas talvez fosse deficiência do artista. Não, não é só deficiência do artista, nem descuido. É desinteresse mesmo, porque o importante não era mostrar Maria mulher, da mesma forma que o importante não era mostrar Jesus homem, era importante mostrar Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Santa Virgem Maria. Então a imagem dela era menos importante do que a auréola dela, em torno dela, que vocês veem também dela e do Cristo. Uma outra característica que eu deixei de ressaltar na pintura passada, mas eu ressalto agora, que tem na pintura passada e tem nessa pintura de agora, que é o corpo todo coberto, né? Não há nenhuma possibilidade de ver esse corpo sendo mostrado. Partes mínimas do corpo são mostradas, inclusive do Jesus criança, como vocês estão vendo aí. Ele tem a auréola, mas o corpo uma criança vestida como um adulto, vestido como roupa de adulto. Na verdade, se vocês percebem, esse Jesus parece um adulto em miniatura, né? E a proporção entre o corpo dele e a cabeça dele lembra algo de microcefalia, né? É completamente desproporcional. O corpo é imenso e a cabeça é pequena demais. A perna é imensa em relação ao tronco, né? Mas por quê? Porque não havia preocupação. Havia preocupação de mostrar o menino Deus e não a criança humana, porque o ser humano não era tão importante assim. Passemos para outro slide, só para vocês verem. Essa é a Anunciação de Fra Angelico. A Anunciação é
É quando o anjo vem mostrar, que vem dizer a Maria que ela foi agraciada com o prêmio de receber, ser concebida sem pecado para dar à luz ao Filho de Deus. Né? Então o anjo vem e diz isso a Maria. Vocês veem São José ali atrás do anjo, todos de auréola. O anjo tem asas, mas tem uma roupa imensa. Maria também, uma roupa imensa, auréola. Não há nenhuma detalhamento. A cena em si é muito pobre, vejam, a cena é muito pobre, a cena é muito simples. Pobre que eu digo assim, sem detalhes, sem cores. Né? Maria está ajoelhada num banco, não se sabe como é que esse joelho dela pode estar nesse banco tão alto, mas também não importa. Né? A fidedignidade, a cena real que deve ter acontecido, ou que pode ter acontecido, para eles era pouco importante. O mais importante era mostrar a cena bíblica. Né? Passemos a outra, sendo mais rápido. A lamentação de Digioto. Digioto pinta aqui a lamentação quando Jesus é retirado da cruz. Vejam que rapidamente aqui os anjos em torno, né, o céu fez nuvem, não tem muita riqueza, todos os apóstolos e Maria Madalena com a auréola, todos cobertos de corpo, o corpo de Jesus um pouco desnudo, mas é também bem desproporcional em relação ao que de real existe. Né? Portanto, que fique... É só para demonstrar para vocês o quanto a arte medieval é uma arte que não tinha preocupação em mostrar o humano, tinha preocupação em mostrar a cena bíblica, o sagrado, e não o humano. Já no Renascimento, quando surge o Renascimento, quando entra na modernidade, a gente começa a ver uma mudança. Né? E a mudança tem a ver com isso que a gente está vendo, que vocês estão vendo aí. Né? A arte renascentista começa a criar um espaço cênico, né, com princípios de cálculo matemático, como diz assim, perspectiva meio que científica, né, uma ciência nascente, uma busca obsessiva pela realidade das coisas, pela natureza, pelo realismo da natureza, dos animais, pela naturalidade dos gestos. Vocês veem naquelas, vocês lembram, voltarem, vocês vão ver na pintura. Eu vou postar esses slides sobre o Renascimento no Classroom também para vocês. Viu? Mas se vocês perceberem na visão, não há movimento nas pinturas medieval. E como vocês verão agora, há movimento na pintura medieval. Na pintura renascentista. Desculpa. E vejam, essa é a mesma Madonna. Quer dizer, a mesma cena. Aquela que eu mostrei antes, e essa é a mesma cena. Né? Nossa Senhora com o menino Jesus. Mas vejam a diferença. A diferença é a cor. A auréola é o que menos se sobressai, embora exista, continue a existir. Mas o que se sobressai aí é a cor, é a perspectiva. Há um fundo, um céu azul, coberto de nuvem, com algumas nuvens, coberto de nuvem. Há um campo, há uma montanha, um morro, né? Não chega a ser uma montanha. Há um parapeito no qual a criança está, ela está carrancuda, né? Toda mãe fica com o menino dando trabalho dessa idade. Mas o que mais ressalta aí é o Jesus sendo, primeiro, uma criança real, com movimento, pegando no queixo da mãe, a mãe tendo a fisionomia. Vejam os traços do rosto dela, como são muito mais realistas, e os traços do rosto dele e os traços do corpo deles muito mais realistas. E ele está nuzinho, como toda criança dessa idade fica. Não está coberto daqueles panos todos. Né? Tem até uma piroquinha, se eu ousaria dizer. Tem até uma genitalhazinha de Jesus ali. Coisa inadmissível numa pintura medieval. Né? Essa pintura é renascentista. Essa pessoa deixava de ser religiosa? Claro que não. Mas é uma pintura que expressa um outro momento, um outro tempo, uma outra visão na qual o ser humano pode ser ressaltado, deve ser ressaltado. Né? O Nascimento de Vênus, Sandro Botticelli, veja, já no final do Renascimento, já no ponto alto do Renascimento, é uma temática que não é necessariamente religiosa, é uma temática pagã, deusa Vênus, a deusa grega. Mas vejam, a pintura rica, com movimento, com vento, com corpos desnudos, com fidedignidade na percepção dos corpos, né?
há uma clara diferença entre essas cenas. Há um ponto, há um primeiro plano, que são as 3 personagens, e há um segundo plano, as árvores, há um terceiro plano, que é o horizonte lá ao fundo. Vejam, isso não é só técnica artística, isso é também, não é só apuro técnico, é apuro para tentar demonstrar realidade, para tentar, é uma valorização do mundo daqui, e não apenas do mundo do céu, de lá, do mundo sagrado, é a valorização do mundano em relação ao sagrado. E o que é o mundano? São os seres humanos e a natureza que os cerca, que os cerca, exatamente. Então essa busca de exposição do mundano é característico de uma visão cada vez mais moderna. Essa é famosíssima, né? O Davi de Michelangelo Buonarroti, a escultura que está lá no Vaticano. Veja, está no Vaticano. Como eu dizia para vocês, nem todos os religiosos, nem todos os padres, já até mesmo nem todos os papas eram muito conservadores, e eles, como eram pessoas do seu tempo, acabaram sendo contaminados, no bom sentido, pelos novos tempos, os tempos modernos. Claro que houve muito mais resistência. Mas o Davi de Michelangelo é vejam a perfeição dos traços, né? Vejam a perfeição dos gestos, vejam como eles são fidedignos. A exposição, a nudez extremamente... essa nudez foi contestada à época. Houve um papa que mandou botar uma tanguinha no Davi, mas depois que ele morreu, o papa seguinte mandou tirar a tanguinha. Mas isso deve ter sido um escândalo, né? Como deve ter gente ainda hoje que se escandaliza com isso, embora nem seja essas coisas todas. Mas vejam a beleza e a delicadeza dos traços. Para Michelangelo esculpir esse Davi, ele provavelmente, não, ele com certeza utilizou modelos reais, pessoas que modelavam para ele, né, que pousavam, né, para que ele pudesse esculpir e para que ele pudesse pintar. Portanto, isso revela não apenas a qualidade ou a genialidade de um artista, mas revela o espírito de um tempo, como a gente costuma dizer. E é um espírito que começa a revalorizar as formas humanas, começa a revalorizar aquilo que o humano tem de mais importante, que é a sua criação, né? A criação de Adão, de Michelangelo Buonarroti também, né, que está lá na Capela Sistina, como vocês já... É uma das passagens mais conhecidas, é uma pintura imensa. Isso aí é um pedacinho, isso aí não é grande não, é bem pequenininho, né? Esse pedaço, é um pedacinho lá da pintura, está na Capela Sistina, onde os papas são escolhidos. E vejam aí a figura de Deus criando Adão, o primeiro homem, Deus cercado de anjos e tudo. E o que se ressalta aí da modernidade, do renascimento da modernidade, é mais ou menos a valorização do corpo, tanto na figura do homem como na figura divina, né? Deus, a imagem de Deus é a imagem de um homem sisudo, um homem maduro, né? Um senhor, seus 60 e tantos anos, 70 anos, cercado, né, com uma roupa que mostra suas formas corporais, e um Adão muito com uma barriguinha, tudo bem, mas um Adão fisicamente muito bem, né, o pescoço, o externo dele bem visível, ou seja, claramente Michelangelo pesquisou, teve contato com seres humanos reais, né, que pousaram para ele poder pintar isso aí. Pelo menos fazer os primeiros esboços e depois pintar lá na Capela Sistina. E há quem diga, isso é em off, há quem diga que essa cena teria uma mensagem mais ou menos subjacente, secreta, não diria secreta, mas uma mensagem em que, porque Deus está dentro de um espaço aqui muito parecido com algo que vocês conhecem bem. Quem estudou anatomia com Herculano sabe muito bem que parte do corpo pode ser essa delineada aqui, ó, né? E há quem diga, não se tem nada certo, nada dizendo sobre isso, não se pode afirmar com convicção, mas depois que se fala isso, né, que isso parece ser um dos hemisférios de um cérebro, né? Você corta o cérebro ao meio,
longitudinalmente e o fotografa pelo hemisfério, você veria como se fosse no hemisfério. Ou seja, Deus estaria dentro de um cérebro. E aqui sendo o nervo, né, que vai para a espinha. Né? E há quem diga que essa seria a mensagem de Michelangelo, de que o verdadeiro criador do homem é o próprio gênio humano, o próprio cérebro humano. Ou seja, em outras palavras, Deus estaria na própria mente humana, né, na própria cabeça humana. Deus seria ele. Bom, mas essa é uma suposição que ninguém nunca vai conseguir saber se é verdadeira, porque ninguém. Mas eu acho muito plausível. Um outro seriam as Três Graças de Rafael Sanzio, mostrando a nudez da feminina, uma coisa escandalosa para a época, mas reflete um pouco essa preocupação em mostrar o humano, não perder o pudor de mostrar o humano. E por fim eu queria mostrar para vocês a Escola de Atenas, né? Que é um afresco de Rafael Sanzio, em que aparecem os filósofos da antiguidade junto com pensadores modernos. Ele cria uma pintura, né, ficcional, em que ele imagina a junção, um monte de cientistas, de pensadores do mundo antigo, grego, do mundo medieval e do mundo moderno, todos juntos no mesmo lugar, numa escola, tendo ao centro Platão e Aristóteles. Né? Então, é a Escola de Atenas, e ele próprio se coloca, ele aparece aqui, ó, ele está bem aqui, o Rafael, né? Que diz o ápice do conhecimento. Bem, como eu disse, eu vou postar para vocês esses slides, né? Eu pretendo postar para vocês tem mais informação nesses slides, mas o que eu queria mostrar para vocês, e agora eu encerro esse vídeo, vou fazer um outro, porque para não ficar muito grande eu estou dividindo em vários vídeos. E agora eu encerro esse vídeo dizendo que é exatamente isso. O que representou o Renascimento foi uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade que tem a ver com muitos aspectos. Tem a ver, primeiro, com uma retomada do mundo antigo, né? Uma tentativa de retomar o mundo antigo, que acabou não sendo, porque acabou instituindo uma nova visão de mundo mais pragmática, do homem que faz. E segundo, uma retomada do próprio ser humano como centro do mundo, valorizando suas criações e valorizando seus corpos e sua natureza e o mundo humano, o mundo mundano, como eu falei para vocês, não apenas o mundo sagrado. Aqui eu encerro e vou continuar no próximo vídeo, ok?